Oi, gente, bora ver o que eu aprendi em um mês de volta a consultas terapêuticas? Sim, eu voltei para terapia, né? Eu precisei voltar ali a fazer consultas psicológicas. Ai, Amanda, mas por que você precisou voltar a fazer consultas? Para não acabar matando quem precisa fazer terapia e não faz, e fica aí atrapalhando a vida de quem não precisa fazer. Brincadeira, mas com fundo de verdade? Eu voltei por conta de muitas questões. Eu estava ficando muito ansiosa, estava tendo transtorno de estresse, muitas coisas acontecendo e eu precisava voltar a me cuidar. Depois de algumas situações eu percebi que ninguém ia fazer isso por mim, então eu tive que tomar vergonha na cara e eu mesma voltar a me cuidar, né? Consultas terapêuticas, psicológicas, enfim, normalmente são pagas e no momento eu estou desempregada. Então eu fui atrás para saber se aqui na minha cidade, onde atualmente eu resido, existe algum tipo de consultório, algum programa, alguma coisa que faz com que as pessoas consigam passar ali por consultas de forma gratuita. E sim, gente, existe. Viva o SUS! Porque se não fosse o SUS, não existiria. E aí eu consegui pegar um encaminhamento para passar com consultas numa clínica daqui de Marília. É uma clínica que normalmente os profissionais que estão ali são estudantes que já estão ali preparados, capacitados para fazer esse tipo de consulta. E apesar de serem estudantes, são maravilhosos. Eu, como já fui estudante da área da saúde, eu sei o quanto é importante quando as pessoas não são resistentes em deixar que nós, estudantes, né, possamos atender, possamos cuidar, possamos fazer as coisas. Isso é muito importante para o nosso crescimento profissional, né? Então, para mim, eu não tenho problema nenhum passar com o estudante. E eu até falo, olha, vamos crescer junto, então vamos compartilhar coisas juntos aqui. E é assim, esse semestre eu passei com um estudante chamado Márcio, maravilhoso ele. Nas primeiras 3 sessões ele só me ouvia. Eu falava, gente, você fala pouco, né? Eu gosto tanto de conversar. Mentira, ele tava só ali no caderninho dele anotando e fazendo anotações e anotações e anotações, pra depois, nas 2 últimas, falar um monte pra mim, tipo, né? Enfim, coisas que eu aprendi, né, durante essas semanas aí passando com ele. A primeira foi que é importante a gente se autocuidar, que é o que eu já comecei a fazer. E também a romantizar a nossa rotina, né? Porque se a gente não romantiza, a gente não tem vontade de fazer as coisas, a gente acaba só deitado ou sentado, ou vidrado ali o tempo todo no celular e acaba sem vontade de fazer as coisas. Então, quando a gente começa a romantizar e pegar o gosto ali por fazer as coisas, a gente começa a pegar gosto por fazer coisas que a gente não fazia. E quando você pega gosto por coisas que são importantes você fazer, nossa, você vê o quanto que a sua vida já vai melhorando. Oh meu Deus, tanto gaguejo. Enfim, outra coisa que foi importante pra mim e que eu percebi em terapia foi o tanto de tempo que eu passava no celular de forma não muito produtiva, né? Só vendo feed ali e eu percebi que aquilo estava cansando a minha mente. Sabe quando você passa muito tempo ou vendo série, ou vendo filme, ou no celular e depois você não consegue ser mais produtiva? Então, só lá na terapia eu percebi isso acontecendo. Então hoje eu já coloquei limite, por exemplo, o Instagram ele já consegue programar ali o tanto que você quer, eu selecionei 2 horas por dia, então a hora que dá 2 horas por dia ele fecha a tela pra mim, pra que eu tenha esse controle e não fique o dia inteiro ou muitas horas ali naquele Instagram e não acabe sendo produtiva, sabe? Hoje em dia eu tento me controlar muito também vendo série, no sentido de não sair maratonando a temporada inteira, e sim vendo um episódio ou 2 no máximo durante o meu almoço e minha janta, porque eu tenho esse costume de jantar ou almoçar vendo filme ou série. Quem me acompanha aí no Instagram vê meus almoços que eu posto, né? A minha alimentação, posto as séries, enfim, eu posto tudo nas redes sociais, lá, principalmente no Instagram. Então eu percebi o quanto algumas atividades são prejudiciais para que eu seja produtiva e me cuide. Outra coisa que eu aprendi também é algo que pode doer, mas foi necessário. Eu tenho muita dificuldade com algumas pessoas do meu convívio e algumas dessas pessoas elas não me escutam, no sentido de toda vez que eu vejo fazendo alguma coisa, aconselho a fazer alguma coisa para melhorar aquilo, para ajudar a pessoa, para ela se cuidar, para ajudar a saúde dela, elas não me ouvem, né? E pra gente que, principalmente pra mim, eu acho que quem tem formação aí na área da saúde ou alguma área do conhecimento, que quando a pessoa faz aquilo, tem uma ação ali naquela área de conhecimento que você tem, você acaba querendo falar alguma coisa pra pessoa pra ela fazer de uma forma melhor. E quando eu vejo principalmente questões de saúde, as pessoas que eu gosto fazendo coisas erradas, eu vou lá e tento aconselhar. Eu fico muito chateada quando não me escutam, sabe? Porque eu sei o quanto a gente estuda pra se formar, pra saber, né, o que tá fazendo, o que tá falando, pra simplesmente ser ignorado. E uma das coisas que o meu psicólogo ele me falou foi, ele me trouxe, né, aquela questão de relacionamentos. Sabe num relacionamento quando você não gosta de uma coisa aí você vira pra pessoa e fala, olha, eu não gostei disso, isso me incomodou
E aí fala, né, ó, então depois que você conversou com a pessoa, dá um tempo pra ver se essa pessoa vai parar ou vai continuar fazendo o que você falou que não gostou, que te incomoda. Se ela continuar, significa que ela não te ama? Pois é, foi basicamente isso. Então, quando eu entendi que quando eu falo com as pessoas que eu gosto, principalmente do meu convívio, da minha família, e elas optam por não me escutar, por me ignorar, por não seguirem a sugestão ou nem darem bola, ela basicamente está dizendo: eu não me importo com o que você fala, com o que você acha ou com o que você quer. E isso ficou assim em mim por uns dias, eu fiquei remoendo até que eu entendi. Então, se essa pessoa não se importa comigo, com o que eu falo, com o que eu sinto, com o que eu expresso, por que eu vou me importar com ela? E na maioria das vezes, esse tipo de pessoa tem o poder de nos impactar. Como assim, né? Tem o poder de nos deixar tristes, com raiva, com vários sentimentos ruins. E aí, tem outros questionamentos, né? Se essa pessoa deixa claro que ela não se importa comigo, por que, que eu dou o poder para essa pessoa me deixar dessa forma, me deixar chateada, me deixar triste, me deixar com raiva, me deixar irritada, enfim. Então, eu sei o quanto é difícil. E esse mês foi um mês que a gente trabalhou muito isso. Tirar o poder de algumas pessoas, de afetar a gente e entender o lugar delas e como a gente tem que reagir, então, dependendo das atitudes dela. E isso foi uma coisa que esse mês eu trabalhei muito e eu percebi muitas mudanças, sabe? Esse mês também a gente focou muito em perceber padrões. Então, aquela coisa, perceber gatilhos que me deixam preguiçosa, gatilhos de ansiedade, gatilhos de estudo, porque sim, eu tive uma semana aí que eu não consegui estudar nada. Gente, sabe o que é você sentar, você ler, você não entender nada do que você tá lendo? Sabe o que é tipo, você não, como se você não soubesse ler o que você tá fazendo, mas, gente, foi terrível. Então, é aprender a identificar padrões, mas pra gente trabalhar em cima se é necessário mudar, se é necessário parar de fazer, se é necessário fazer algum ajuste ou adequação ali. Então, em cima disso, eu também percebi muitas atitudes e comportamentos, né, que a gente possa ter comportamentos destrutivos, comportamentos que não são muito bons em convivência com outras pessoas ou comportamentos que não são bons para nós mesmos. E é interessante quando a gente volta para a terapia, porque existe uma frase que fala que quando você sabe falar o seu problema, quando a gente fala nosso problema, ele já foi resolvido 50%, né? E é interessante porque quando você começa a conversar com o terapeuta, ele só fica ouvindo, você começa a raciocinar melhor, pelo menos eu, né? Você começa a entender melhor ali o seu problema e já sabe mais ou menos o que você tem que fazer para melhorar as coisas. Então, às vezes a gente pode perceber, pelo menos eu percebi que um dos meus problemas também era não ter com quem conversar. E também foi isso um dos motivos de eu ter criado o canal e minhas redes sociais, como uma forma de expressão. E isso foi uma das coisas, né, que ele também me incentivou muito. Não tenha mais vergonha de se expor, vergonha de falar o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. Porque só assim, as pessoas, elas, depois que você for embora, ou que você mudar, ou que você fazer ou falar alguma coisa, elas não vão se assustar. Algumas vão, né? Porque elas vão ser resistentes à sua mudança. Principalmente pessoas que te viram crescer, que convivem diariamente com você, elas são as mais resistentes à mudança. Então, quando a gente começa a impor limites, né, a gente já está falando, olha, mudei, não gosto disso, não quero ser tratado assim, não gostei do que você falou. Claro, muitas vezes as pessoas que nos tratam mal são as pessoas do nosso convívio diário e às vezes o fato de você impor um limite faz com que aquela pessoa ela mude com você de uma forma muito negativa, comece a te tratar mal, comece a não fazer algumas coisas. Enfim, acho que vocês entenderam, né? E eu também passei por isso, mas às vezes é necessário para que você tenha uma saúde mental melhor, mais preservada. Porque apesar da gente saber que corre o risco dessa pessoa mudar, ser grossa, não fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa que a gente precisa que ela faça, é assim que você descobre quem realmente se importa ou não se importa com você, é assim que você descobre com quem você pode contar ou não, é assim que você descobre se essa pessoa só te trata bem porque você é útil para ela, ou porque você adula ela, ou porque ela precisa de você. E aí é assim que você descobre quem são as pessoas que você quer manter na sua vida ou não quer manter na sua vida. E isso foi, assim, muitas coisas em pouco tempo, porque pra mim, o tanto de coisa que a gente começou a conversar e reparar e tentar pôr em ordem ali em um mês foi, nossa, sabe? É aquela coisa, nossa, da mente, sabe aquele meme, vou pôr ele aqui, né? O emojizinho da mente explodindo? É basicamente isso, gente. E eu quero trazer isso aqui também pro canal, porque eu vejo quanto as pessoas elas estão ficando adoecidas por não terem acesso, né, acesso a uma consulta, a um profissional, porque
profissionais de psicologia, de psiquiatria são caros. Apesar de existir muitos projetos sociais na internet que você consegue consultas mais baratas, ainda assim, nem todos os brasileiros conseguem pagar. Eu mesma, mesmo trabalhando numa multinacional CLT, eu seria uma dessas pessoas que não ia conseguir pagar consultas. E, cara, eu estou fazendo isso porque eu realmente vejo melhoria e mudança, porque agora, desempregada, mesmo que eu tenha tido, né, a oportunidade de ir atrás via SUS, ainda tem que pagar. Eu pago, tá? Eu pago R$ 15 cada consulta, é um valor social, mas porque eu passo em uma clínica de estudantes. Porque se eu fosse passar com particular, eu lembro que no último período de terapia que eu fiz, eu pagava acho que era R$ 100 ou R$ 110 cada sessão. Então, imagina, se às vezes você quer fazer uma sessão a cada semana, num mês de 5 semanas é R$ 500. Se às vezes você tem que fazer uma sessão a cada 15 dias, é R$ 200. Dependendo do mês, se é 4 semanas, se for 5 é 300. E nem todo brasileiro tem esse poder de compra atualmente, né? Mas eu faço porque eu tô vendo melhorias. E uma delas é isso, gente. Essa liberdade de poder vir e falar esse tipo de coisa que eu sei que antigamente eu não teria. Tipo, há uns 2 meses atrás eu não teria essa coragem. Então, mesmo desempregada, eu vou continuar pagando e vendo aí no que dá. Eu tenho um mês pra ir colocando todas essas coisas em práticas, porque é assim, tá? Não é hoje, tipo, sair da terapia agora, vou mudar tudo, as atitudes, minha vida e vai acontecer um milagre aí em 3 dias. Não é isso, é um processo. Normalmente a gente começa a ver mudanças, né? E melhorias na vida quando a gente inicia sessões de terapia, psicologia, normalmente em 6 meses. Lá com os 3 já dá pra perceber, mas muitas vezes a gente não percebe. Mas, como eu não sou uma pessoa que recebe muitos elogios, apoios e, enfim, eu treino muito o meu olhar para que eu perceba o quanto eu estou evoluindo, para que eu me agrade, eu me parabenize, eu me apoie. Então eu já consigo ver o tanto de coisa que está melhorando na minha vida mesmo por um mês só. Então eu deixo essa sugestão, recomendação para você ir atrás, porque às vezes é só isso que você tá precisando, fazer terapia para saber lidar com pessoas que precisam fazer e não faz, tá? E deixam você doido. Que foi basicamente o que rolou comigo. E eu ia começar a investigação para saber, gente, se eu tenho TDAH. Mas eu vou precisar passar por um psiquiatra para ele me diagnosticar. E aí eu vou contar pra vocês como vai ser esse processo, porque é uma das coisas que estava acontecendo muito, pelo menos aqui na minha região, tá? Muita gente ia querendo fazer já um diagnóstico e começar a tomar remédio. Mas tem muita coisa que a gente consegue resolver mudando o nosso dia a dia, mudando o nosso ambiente, ou mudando as nossas próprias atitudes. E aí eu preferi por esse caminho. Primeiro colocar as coisas em ordem, mudar meu pensamento, minhas atitudes, ambientes, infelizmente. Eu não consigo sair da casa dos meus pais por enquanto, então eu preferi ir mudando o que era possível antes de sair me diagnosticando, tomando remédios e achando que isso ia resolver minha vida. Porque na verdade não adianta nada eu começar a tomar remédio se a nossa vida continuar um caos, porque às vezes eu fico mais dopada e não vou saber lidar muito bem, reagir muito bem, melhorar, do que, né, facilitar e fazer certinho, que é, então, melhora a primeira vida, coloca em ordem, tenta o que é possível, para depois a gente diagnosticar. E aí, quando eu começar a ir atrás dessa coisa de psiquiatria para fazer esse diagnóstico, eu compartilho aqui com vocês como vai ser os testes que eu fiz, o que deu, o que dará, se eu vou precisar ou não tomar algum medicamento, enfim, eu vou compartilhar tudo. Então, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para você ficar por dentro desse tipo de conteúdo. E também me segue lá nas outras redes sociais, vou deixar aqui embaixo, Instagram, TikTok, Kawaii, todas as outras redes sociais que eu tenho. E também curta o vídeo, porque só assim eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Eu vou indo por aqui. Comenta o que você achou. Você também passa por terapia? Você também já passou por terapia ou já vê melhora? Qual foi a frase mais impactante, assim, que o seu psicólogo já te falou que você ficou tipo, nossa? Me conta aqui embaixo que eu vou amar ler e responder. Eu amo ler os comentários de vocês. E eu vou indo, tá bom? Então até o próximo vídeo. Beijos!